E o produto interno bruto brasileiro pode chegar a 2,35% crescimento da economia do país em 2026. Isso segundo uma projeção do Banco Daicoval. De acordo com a instituição financeira, o indicador pode ser influenciado pela isenção do imposto de renda para os salários de até R$ 5.000 e também o aumento nos pagamentos do BPC, o benefício de prestação continuada, que é previsto no projeto de lei orçamentária anual PELOA. Para te repercutir essas projeções do banco, a gente conversa agora com o Antônio Ricciardi, que é economista do Banco Daicoval, que eu já tenho o prazer de dividir tela de receber aqui no Money News. Seja muito bem-vindo e boa tarde, Antônio. Boa tarde, Vitor. O prazer é meu, sempre um prazer aqui falando na CNN. O prazer é nosso. Antônio, eu queria começar tentando entender essa divergência acerca das projeções oficiais, principalmente, oficiais não, mas as mapeadas principalmente pelo Banco Central, por meio do Boletim Focus, que buscam exatamente essa mediana das projeções das instituições financeiras, que, em linha inclusive com o efeito de política monetária, projetam um crescimento menor do que esse projetado por vocês. Por quê? Perfeito. Então, assim como você disse há pouco, né, a gente tem medidas que podem fazer com que o PIB, ele, na verdade, seja um pouco mais forte do que as pessoas estão esperando, na verdade, os analistas estão esperando, né? O nosso cenário base ainda é de crescimento de 1,9% do PIB do ano que vem. Todavia, você tem algumas medidas que podem fazer com que aumente essa projeção. Chegando até os 2,35% que foi o anunciado, há pouco. Então, quais são então a gente fez um estudo que mapeou 4 medidas do governo que podem gerar um impulso adicional no PIB do ano que vem. Dentre elas, 2 já estão no nosso cenário base, que é justamente a isenção do imposto de renda, que está em tramitação no Congresso, e aí pode ser que dê certo ou não, mas ela já está no nosso cenário base, que tem impacto de 0,3 no PIB, e o BPC, como você mesmo disse, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, né, as pessoas que ganham exatamente um salário mínimo, aquelas que não são contempladas é, pelo INSS ou têm deficiência e, portanto, têm que receber o auxílio, na verdade, o aumento de 115 para 130 bilhões no ano que vem representaria um impacto de 0,13 no PIB do ano que vem. Essas duas medidas já estão no nosso cenário base e compõem esses 1,9. Para chegar nesses 2,35, tem duas outras medidas adicionais que podem trazer surpresa no PIB. Uma delas é o programa Gás para Todos, que o governo já anunciou e na última PILOA projetou gasto de em torno de 5 bilhões no ano que vem. Isso, nas nossas contas, seria algo em 0,05 de impacto no PIB, e o impacto maior seria do ganho de tração do programa Novo Consignado. A partir do momento em que ele tem uma implementação que de fato ganhe tração, né? Atualmente o programa ele está sofrendo um pouco nesse sentido, né? Esperava-se que ele teria mais resultados melhores agora e não ganhou, não teve ainda. Então esse programa poderia gerar até 0,4 ponto percentual no PIB. Na soma, você tem esses 4 vetores que podem impactar positivamente o PIB no ano que vem. Interessante esse levantamento de vocês, Antônio, e eu queria entender exatamente em linha com essa perspectiva de um aumento do nível de oferta de crédito, né? Muito pensando também nesse incremento dessa nova modalidade desse crédito consignado, né? Dessa obtenção de empréstimos consignados. Eu queria entender, essa estimativa de vocês está muito próxima, inclusive, daquela que a gente acompanhou ontem ser publicada pelo próprio governo, né? Que projeta um crescimento de 2,4% da economia do ano que vem. Eu queria entender exatamente se essa leitura por parte do governo, os fundamentos dessas projeções, eles estão lastreados, na visão de vocês, em elementos similares a esses que você traz, tanto essa expansão do mercado de crédito, quanto também desses outros programas que você citava anteriormente. Boa. É bem verdade que ontem, né, a SPE soltou a projeção deles e está em 2,4%. A projeção deles seria acima da nossa projeção, que teria incorporado todos esses efeitos. Então, se caso incorporado todos os efeitos, a gente convergiria com a projeção da SPE. A SPE, na verdade, Secretaria de Planejamento Econômico, né, SPE, na verdade, eles têm um viés mais forte. Geralmente,
forte, né, projetam acima do mercado, mas eles têm um viés mais forte, principalmente para consumo das famílias. E aí sim, o consumo das famílias pode gerar um vetor, primeiro, pode ser uma consequência de isenção de imposto de renda, então naturalmente, se você isenta imposto de renda para as pessoas que ganham até 5.000 reais, essas pessoas passam a consumir mais, e aí o item de consumo das famílias do PIB passa a ter um peso maior e variar mais no ano que vem. E um outro componente seria, né, se as pessoas têm mais dinheiro disponível, elas têm mais chance de tomar crédito, e aí, evidentemente, pode ser um viés sobre o novo consignado. Então, eh, assim, a projeção da SPE, ela não cita diretamente, esse estudo que a gente fez, né, esses vetores do estudo. Esse foi um estudo que nós fizemos, mas o número deles, por estar perto do nosso viés máximo, né, ou seja, se incorporado todos os efeitos, seria esse valor, então pode ser que eles estejam considerando boa parte, mas infelizmente no documento eles não citam diretamente esses efeitos. Pensando exatamente nessa expansão do mercado de crédito, uma possibilidade também de um incremento do nível de consumo das famílias. A gente tem, pelas projeções também mapeadas pelo Boletim Focus, Antônio, uma projeção de um arrefecimento do nível de juros, né, do nível de patamar de juros que a gente tem hoje, fechando o ano que vem em 12,5%. Mas aí eu queria fazer, na verdade, um paralelo. Pensando nesse nível de restrição do ponto de vista de política monetária que a gente tem hoje, com essa possibilidade de um incremento do nível de crescimento mais forte no ano que vem, qual deve ser o impacto inflacionário, portanto, mensurado a partir de um crescimento de 2,35% e não de 1,85%, né, que a gente tem mapeado ali pelo Boletim Focus? É, perfeito, né, então, normalmente só para a gente fazer só para fazer essa transição, na verdade, teria impacto inflacionário se tem a abertura do hiato, né. Então, atualmente, o próprio Banco Central, ele projeta que tenha fechamento do hiato, né, então, naturalmente, nas projeções do Banco Central, a gente teria até queda de 0,8, o hiato, que é a diferença entre o crescimento do PIB e o crescimento potencial da economia, ele estaria aberto, né, então negativo em 0,8 no final do ano que vem. Se a gente cresce 2,4, na verdade esse hiato ele não abriria, ele ficaria, em torno de 0,1, 0,2. Na verdade, com 1,9 o nosso crescimento, a gente já ficaria, próximo da estabilidade do hiato. Na verdade e com, essa diferença do hiato, o impacto sobre inflação, ele seria em torno de, 0,3, 0,4 pontos percentual do PIB. Eu teria que fazer o cálculo exatamente para ter a precisão, mas de cabeça e sabendo um pouco, dos números, seria mais ou menos, isso. Na verdade, desculpa, eu falei do PIB, né, mas seria em torno de 0,1, 0,2 ponto percentual, a mais no IPCA. Atualmente, a gente tem 4% para o IPCA no ano que vem, abaixo do que o mercado espera. Então, a partir dessa leitura, a gente poderia esperar, então, a confirmação dessa tendência, pelo menos dessa expectativa, acerca da condução da política monetária por parte do Banco Central, né, de uma redução da taxa de juros de forma gradual durante o ano que vem. Quando é que vocês mensuram, então, Antônio, o início dessa revisão do ponto de vista de tendência de política monetária? É, perfeito. Então, essa é a analogia perfeita, né. A gente acha que o Banco Central está começando a colher os frutos da política monetária restritiva. Agora a gente está vendo, né, você falou há pouco, né, dos dados da indústria realmente mostrando, fraqueza em diversas regiões. A gente viu os dados do comércio ontem também mostrando fraqueza. É verdade que o setor de serviços permanece resiliente, mas é porque tem uma dinâmica específica, mas de todo modo a gente está vendo na economia e os primeiros dados do terceiro trimestre já mostram essa desaceleração, ou seja, a taxa de juros em 15% está surtindo efeito sobre a economia, porque ela está disseminada entre os setores, mas ainda são incipientes. Então, agora o Banco Central está colhendo os frutos. E dentre os frutos não é só a atividade, são as expectativas de longo prazo convergindo, é a inflação tendo sinais de que pode melhorar à frente. Então, para nós, a nossa visão seria incipiente ainda para o Banco Central, no momento que ele começa a colher os frutos, já passar
a cortar, né, e portanto não colher todos os frutos possíveis para conseguir convergir a inflação para a meta. Lembrando, né, o Banco Central, o objetivo principal é fazer com que a inflação convirja para a meta no horizonte relevante, que atualmente é medido 6 trimestres à frente. Então, se a inflação neste horizonte estiver fora dos limites, o Banco Central tem que aumentar a taxa de juros no caso, porque ela está acima da meta de inflação. Então, se e lembrando que entra no modelo do Banco Central as expectativas, o hiato, tudo isso que a gente mencionou agora. Se houver essa melhora contínua e o Banco Central continuar colhendo esses frutos, aí sim é o momento para o Banco Central ter o corte de juros. E na nossa expectativa, esse momento ideal seria no primeiro trimestre do ano que vem, especificamente em janeiro. Então, a gente já acredita que em janeiro tem o primeiro corte, aí saindo a Selic de 15% até 11,5% no final do ano. Mas, de novo, para isso acontecer, o Banco Central tem que continuar colhendo os frutos e da atividade desacelerando e principalmente da queda das expectativas. E o que pode vir de encontro a isso seria a política fiscal ter algum efeito. Não parece que vai ter este ano, mas ano que vem, se implementadas essas medidas que a gente comentou aqui, seria de fato um problema para o Banco Central na condução da política monetária e até conseguir diminuir a taxa de juros no patamar desejado. Vale te lembrar, né, Antônio, que é ano eleitoral em que tudo pode acontecer. A gente conversou aqui com o Antônio Ricciardi, Exatamente. economista do Banco da Ecoval. Te agradeço muito, Antônio, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui. Eu que agradeço, Vitor, foi um prazer e até a próxima. Até.